Agora vai. Recording is on. Vamos lá? Vamos começar então. Já adiantou o início, eu começo então, né? Ou você começa aí? Tanto faz. Tá, então, gente, bom dia a todos, tá? A gente está dando início aqui ao canal Inquietações Históricas, tá? A princípio, nós estamos fazendo uma gravação do canal, porque, por enquanto, a nossa transmissão ao vivo no YouTube ainda não foi liberada. Ainda assim, não completou as 24 horas, né? Porque nós fizemos o código de verificação ontem à tarde. Então, a priori, nós vamos começar aqui uma gravação. Vou postar esse vídeo no YouTube e vou também estar pelo chat aguardando o comentário dos ouvintes, tá? Bom, esse canal aqui, o canal Inquietações, já está disponível no YouTube. É um canal que foi elaborado por mim, né? Juliano Thiago Viana de Paula, né? Professor da Universidade Estadual de Goiás, e pelo professor Jardim Rodrigues também, professor da Universidade Estadual de Goiás. E hoje, né, o tema do canal, né, historiador, formação e ofício, ok? Quem vai estar mediando esse canal, como vocês viram no convite, vai ser o professor Jadir, e eu vou ser o entrevistado, ele vai ser o entrevistador, né? Mas, assim, na verdade, a princípio, a gente vai... Na verdade, é um bate-papo mesmo, né? Porque o que nós vamos realizar hoje é uma atividade remota, uma atividade piloto, né, para ser bem sincero. Que é a primeira transmissão do canal, né? É o primeiro vídeo gravado no canal. E a intenção do canal é que a gente busque voos mais amplos, né? E no momento, nós estamos elaborando um roteiro, né, de entrevistados também, correto? E o canal também tem um objetivo ele tem uma certa amplitude, né? E, assim, os entrevistados, e até na mediação de hoje, na administração hoje que a gente vai dizer aqui no canal, nós temos a intenção também de alcançar um público mais amplo, né? Acadêmico e extra-acadêmico, ok? Esse canal ele vai ser bastante assistido também pelos nossos alunos, né, da Universidade Estadual de Goiás. Nós trabalhamos, né, num campo, né, que é relativamente uma área um pouco periférica de Goiás, mas não tanto também, que é próximo de Brasília, né? Então, assim, mas é uma área rural também, e é um campus também que tem sobre a sua administração outros campos também, que estão mais ao interior de Goiás. Então, esses alunos também provavelmente vão estar acompanhando essa live, vão estar assistindo. Então, assim, nos esforçaremos, né, ao máximo, né, para tornar a fala mais objetiva, ampla, entendeu? Mais didática também, ok? Mas é isso, nós estamos começando o canal agora, né? E que é muito natural, pode acontecer algumas falhas, alguns erros, mas isso faz parte. Isso faz parte do que a gente também está aprendendo também, né? Nós estamos aprendendo também. E teremos que aprender com essa tecnologia, né, que está à nossa disposição, que sempre esteve, né? E teremos que torná-la mais intensa agora, fazer uso intenso agora, somente para esse cenário que a gente vive, um cenário de isolamento de pandemia. Então, seja todos bem-vindos, tá? Eu sou o professor Juliano Thiago Viana de Paula, como eu já disse, né, professor da Universidade do Estado de Goiás, e ao meu lado, o professor Jardim Rodrigues, também professor da mesma instituição. Jardim, passo para você aí, tá? Se você quiser fazer algumas considerações aí para esse canal incipiente, né? Enfim, falas iniciais aí, por gentileza. Muito obrigado. Ok. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos e todas as pessoas que eventualmente venham a nos assistir. É isso que o professor Juliano Thiago apresentou, numa perspectiva mais geral. É um projeto piloto que nós estamos iniciando. Para mim, depois de tantos anos de experiência no ensino e na docência, particularmente sempre nesses últimos 21, 22 anos, na formação de professores, com grande satisfação, que eu estou tentando, junto com o professor Juliano, estabelecer uma parceria, né, para a gente fazer a junção de dois dos tripés
dois não, dos três principais tripés da formação de professores do ensino superior, tá? Que é o ensino, né, as atividades de ensino, academicamente falando, as atividades de pesquisa, né, e a extensão. E aí, aqui a gente tem uma coisa muito curiosa entre nós dois. Eu tenho uma prática bem intensa no ensino, particularmente nos últimos 5 anos, e assim, participando de uma série de eventos direcionados especificamente para o ensino e aprendizagem, e as metodologias, de maneira mais geral, de ensino, e entendendo a licenciatura em outra lógica, em uma lógica mais em sintonia com a realidade mundial. E os professores lá fora não falam em bacharelado e licenciatura, né? Eles falam em formação de professores, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, enfim, né? E essa é uma área que eu tenho me dedicado, e o professor Juliano Thiago, ele vem de uma formação muito sistemática na pesquisa. Então, é uma pesquisa de arquivo, e eu acho que há uma complementariedade muito interessante nesse sentido aqui, tá? Como foi já informado, a nossa intenção nesse canal, interpretações, né, históricas, também estabelecer diálogos, sabe? Diálogos sociais, diálogos políticos, diálogos culturais, diálogos que tratem, que versem sobre as circunstâncias mais gerais da nossa atualidade, tá? Então, a dinâmica do canal, ela vai passar muito por esses aspectos que nós nos referimos aqui. E a ideia é que o canal, ele se institucionalize, ele esteja além da gente, tá? Porque não é algo fechado entre o professor Juliano Thiago e eu. Já representamos duas escolas distintas e eu já falei aqui, né? Eu venho da minha formação total até o doutorado na Universidade Estadual de Goiás, e o Juliano ele vai apresentar a formação dele, que está muito mais na região sudeste, né? Particularmente no nosso estado vizinho e irmão aqui, que é Minas Gerais, tá bom? Então, eu considero algo que eu sempre gostei na minha vida, desses diálogos, desses contatos, sabe? Porque eu não penso uma história voltada para dentro, mas uma história que ela dialogue e ela também busque se perceber em escala, não só em escala estadual, como é o caso da UEG, e aí, mesmo dentro do Estado, tem o UFG, e você tem outras instituições, tem os institutos federais aqui, mas e a UNB, que também, querendo ou não, está dentro do Estado de Goiás, mas assim, pensando em Minas, São Paulo, Rio, enfim, você ter essa dimensão do geral, tá? Para a formação de historiadores e para o ofício do historiador. Então, são algumas diretrizes que nós estabelecemos, estamos continuando a dialogar no sentido de estabelecer um planejamento a curto prazo para nós, o professor Juliano Thiago também. Fruto de inquietações pessoais nossas, tá? E para esse primeiro momento, e já me remetendo ao que eu falei anteriormente, pensando um pouco a pesquisa e pensando um pouco a apresentação do profissional, porque nós somos profissionais, fazemos questão disso, tá? Do profissional das humanidades, das ciências humanas, que é o professor Juliano Thiago, mas, assim, com uma formação que contribui muito conosco aqui na Universidade Estadual de Goiás, na minha visão, na minha maneira de pensar, por conta dessa ênfase na pesquisa. E aí a gente inicia o nosso diálogo, né? A partir de algumas inquietações nesses processos de formação e do ofício do historiador, com o professor Juliano Thiago, para a gente conhecê-lo um pouco melhor. Quanto a mim, isso vai ficar para na próxima semana, creio eu, tá? Mas, basicamente, é isso. Eu sou historiador de formação, tenho a minha formação toda vinculada à Universidade Estadual de Goiás e agora com o pé dentro da UNB, enfim, tá? Bom, primeira questão que a gente vai apresentar aqui para o professor Juliano Thiago é sobre a formação dele, né? Em que base que se deu a formação dele. Nós conversávamos antes, e eu, inclusive, falei com ele de como foi que eu me interessei pela história, né? Como que é esse processo, que as pessoas que trabalham com história e que têm paixão pela história, eles apresentam uma certa identidade, um conjunto de semelhanças. E aí, não é uma curiosidade minha, que objetivamente a gente já conversou sobre isso, mas, assim, é um tipo de informação que eu considero relevante para depois vocês refletirem
é sobre as observações, os comentários, os posicionamentos do professor Juliano Thiago, a partir da perspectiva da pesquisa, das fontes históricas, enfim, e da temática que ele optou por trabalhar, eu creio que pelo resto dele, né, que a gente faz isso, né? Embora, Juliano, a gente muda de ideia, viu? Eu já mudei de temática umas 2 vezes, e a última agora eu ensino, mas, enfim, aí é um historiador velho falando, e vamos lá. Então, Juliano, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu processo de formação, sobre a sua formação. Ok. Obrigado, Jadir, pelas considerações iniciais sobre o canal. Então, o que o Jadir falou, né, eu acho que o canal ele tem um objetivo maior, né, que exatamente é sempre estar alinhando, né, a questão do ensino e a pesquisa, né, não separando essas duas coisas e sempre tornando elas mandadas, né. Então, é exatamente isso, é praticamente a coluna desse canal, né, o que a gente vai trabalhar aos poucos, com muita paciência também, mas trabalhar, né, então é uma coisa que a gente vem debatendo muito. Mas, enfim, eu acho que indo à pergunta, né, feita, né, eu acho que, enfim, eu comecei a minha formação, com relação à minha formação, né, comecei minha graduação no UniBH, né, em Belo Horizonte. Na verdade, assim, sendo bem sincero, eu comecei fazendo filosofia na PUC. Então, quando eu fui fazer filosofia, eu estava muito ligado, foi até uma questão bastante prática também, né, estava muito querendo me inserir na licenciatura, né, me tornar um professor. Correto? Porque quando eu fiz o curso de filosofia, havia licenciatura e havia o bacharelado também, inclusive até pela licenciatura. Na verdade, assim, querendo me tornar um professor. Eu sou de uma família de professoras, né? Professoras. Eu fui praticamente o primeiro professor da minha família, né? Do sexo masculino. Mas é mais professores. Então, eu tive muita influência da minha mãe, que foi professora também, de ginásio, das minhas tias também, que foram professoras também. Então, assim, elas me apresentaram o mundo da docência. Isso me despertou um enorme interesse da aula, né? E quando eu passei para a história, eu pensei mais uma questão de praticidade também, né? Imaginando, né? A disciplina de história é uma disciplina bastante disseminada, tanto na grade do ensino fundamental, tanto na grade do ensino médio. Então, quando eu comecei a fazer o curso de história, em 2003, e aí eu fui com uma pegada totalmente diferente da de hoje, né? Mas pensando em termos de praticidade, de ter um emprego, me tornar um funcionário público, passar no concurso para professor, né? Porque antes eu trabalhava numa empresa e trabalhava bastante, enfim, caminhões de hora extra semanais, entendeu? Trabalhava no supermercados, então enfim, eu queria me desprender daquela realidade, né? E me encantei, assim, no início, né? Pelo mundo da docência, muito pela influência familiar também. Mas ao longo do tempo que fui fazendo história, até o terceiro período eu tive contato com a pesquisa, de fato, né? Onde eu entrei numa iniciação científica. E aí eu tive um rito de passagem, entendeu? Não é do ensino para pesquisa, mas eu acho que de uma experiência em geral que eu tive naquele momento, de me inserir, de entender como é que a coisa funciona, né? Entender o que de fato o que é história, né? O que isso pode contribuir para a minha vida, né? Tanto pessoal como profissional também, sabe? E pessoal também, quando eu entrei no mundo da pesquisa, eu estava muito alinhado com essa produção do conhecimento. Eu comecei a compreender isso, né? Inclusive, o primeiro texto que eu elaborei, quando eu entrei na iniciação científica, né? Eu tive um embaque, né? Porque o meu orientador da iniciação científica, o professor Marcos Ferreira, né? Hoje ele é professor da Universidade Federal de São João del Rei, leu o texto e apontou diversas, fez uma correção muito densa, né? Uma correção acadêmica sobre tudo também. Isso me deixou bastante assustado, né? Eu falei, nossa, gente, errado, entendeu? Preciso rever minha escrita, né? Isso é uma experiência que aconteceu comigo, mas acho que aconteceu com muitos também, que nós, assim, até então, a gente acha que sabe, porque escreve e-mail, a gente acha que escreve bem, né? E aí a gente para um determinado obstáculo que a gente, naquele momento, não tem como derrubá-lo, enfrentá-lo, então a gente entra numa certa crise existencial. Foi algo que eu passei, né? Um susto que eu tive, entendeu? Mas, assim, eu acho que esse susto me levou a compreender melhor como funciona o mundo da pesquisa, o mundo da ciência, né?
da academia, né, da questão da ciência mesmo em si. Então, assim, e aí eu faço parte desse projeto de pesquisa, né? O nome do projeto era Sociabilidades. Peraí. Sociabilidade, miscigenação. O nome do projeto é imenso, né? E aí, assim, o projeto, no título do projeto, trata da comarca do Rio das Mortes, né? Que é aqui em Minas Gerais, no sul de Minas. Então, a princípio, a gente teve acesso a uma documentação histórica. Essa documentação já estava digitalizada, já estava catalogada. É uma documentação que nós trabalhamos no projeto, que ela se encontra na Cura Metropolitana de Campanha, né? Enfim. E aí eu comecei a entender como é que... Eu vou falar isso mais à frente, né? Não vou aprofundar nisso agora, não. Então, eu fui me encantando com a pesquisa documental, né? E logo em seguida, né, depois da graduação, fui dar aula. Achei isso bastante importante, né? Falando em como a gente está fazendo um link, né, entre essas duas coisas, né? E tem que ser uma questão bastante mixa, né? Fui dar aula. Então, eu dei aula durante 5 anos, antes de entrar no mestrado. Então, eu fui conhecer a escola, sabe? Eu acho que isso é muito importante para a experiência de qualquer cientista, né? Em qualquer área de conhecimento, né? Tanto na história, na antropologia, enfim, na sociologia, sabe? Conhecer o chão de escola, conhecer a realidade escolar, né? E eu fui conhecer, sabe? No início me encantei bastante, né? Quando eu me tornei professor pela primeira vez, foi em 2006, acho que 2005, 2006, né? Fiquei bastante orgulhoso de mim, fiquei bastante motivado também disso também. A gente até se sente importante também, entendeu? Uma experiência nova, sabe? E depois vem aquela coisa, né? Vem a realidade escolar, né? Aquela coisa que você aprendia na faculdade, todo mundo sabe disso, algo que a gente aprendeu na faculdade e eu tentava aplicar isso em sala de aula, mas infelizmente, né? Havia obstáculos da escola também, entendeu? Quer dizer, os obstáculos, eu estou falando que a gente se insere num espaço bastante complexo, né? Então, assim, quando você se torna professor de uma escola, você está inserido não só na escola, mas no que tem em volta daquela escola. Em especial a comunidade que rege aquele ambiente escolar também. Então, comecei a compreender essas coisas. Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, entendeu? E aí, retomei a pesquisa, né? E aí eu fiz o mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. No primeiro ano de mestrado, eu não obtive bolsa, né? Porque eu não fiquei muito bem classificado no processo seletivo. E aí eu fui receber bolsa. Na verdade, eu recebi no primeiro ano de mestrado, mas fui receber no final do primeiro ano, recebi em novembro. Nesse período, né, eu estava fui para o Rio de Janeiro, saí de Belo Horizonte, fui morar no Rio de Janeiro, sem bolsa de estudo, né, e eu tive a grande felicidade de a universidade me conceder um alojamento para pós-graduando. Eu acho que a Universidade Federal do Rio de Janeiro é a única universidade que tem, eu acho, que tem alojamento para pós-graduando. Isso facilitou muito a minha vida, né? E, bom, mesmo assim, morando lá, não estava sendo remunerado, não tinha uma remuneração. Então, eu tive que, enfim, trabalhar, né? Inclusive, eu pegava alguns bicos de trabalho, até no final de semana de garçom. Enfim, tem que se virar, né? Tem que rebolar, entendeu? E também eu trabalhei no bandejão também da universidade, né? Enfim, a gente ficava para ter o café da manhã, almoço e janta, né? Ajudou bastante também. Aí, em novembro em 2013, 2011, chegou a bolsa, as coisas melhorou o patamar, melhorou bastante. Aí sim, aí eu me dediquei exclusivamente ao mestrado, né? Inclusive, assim, a grande facilidade que havia, porque eu já tinha um banco de dados, da iniciação científica, então isso ajudou bastante, né? Enfim. E aí defendi minha dissertação em 2013, né? Passei por aquele processo de qualificação também, que não foi um processo muito fácil. Não fui reprovado, mas foi um processo bem... foi umas puxadas de orelha muito boas, né, que eu recebi. Isso faz parte, né, porque a qualificação fala menos e escuta mais, entendeu? E aí é o seguinte... Então, nesse processo, eu aprendi bastante, né? E no mesmo ano também, 2013, eu tentei o doutorado, tentei na UFRJ e na UFRJ também, Campus Seropédica.
passei nos dois processos seletivos. Né? Na UFRJ eu não fiquei muito bem classificado, mas na UFRJ, Campus Seropédica, né, na Rural, eu fiquei em segundo no processo seletivo. E lá eu obtive bolsa, né? E aí eu acabei fazendo um doutorado, né, na Rural, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abdiquei da UFRJ, porque a bolsa só sairia no ano subsequente. Então, eu posso até falar, né, estratégia de sobrevivência, quase, né? Enfim, uma questão também, Rio de Janeiro também, uma cidade bastante cara, tem um custo de vida enorme, muito mais alto do que em Belo Horizonte, então eu optei em ficar na universidade que eu concluí meu mestrado. E aí, assim, quando eu estava conversando com o Jadir, durante o doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche. Eu confesso que quando eu estava no mestrado, eu nunca vi falar disso. Isso não estava no meu horizonte expectativo, entendeu? Só fui, assim, saber mais ou menos o que é isso quando eu entrei no doutorado, quando eu tive uma reunião, quando eu comecei no FRJ. Então, eu comecei a participar de algumas aulas, de algumas reuniões iniciais com a coordenação. Então, me informaram que havia uma possibilidade de você fazer parte do doutorado fora do país, né? Então, assim, isso comecei a me despertar, a idealizar isso, né? E aí, me idealizar de maneira muito modesta, assim, entendeu? E em 2015, meu orientador, ele me fez uma proposta, né? Abriu um edital, me motivou bastante, né? Faça lá o edital, entendeu? Concorra a essa bolsa aí. O curso tem 2 cotas, né? E na época, eu fui em setembro de 2015. Então, essas 2 cotas foram para 4 cotas, né? Porque tinha bolsas em outros cursos que não estavam sendo utilizadas. E elas foram reutilizadas no programa que eu fazia parte. E aí eu passei por um processo seletivo e acabei recebendo uma bolsa de estudo, né? Para fazer parte do doutorado fora. Concluí o meu doutorado de sanduíche em Madrid. Foi uma experiência fantástica, né? Pelo fato de você conhecer outras instituições acadêmicas, outras instituições de pesquisa. Lá foi assim, não é bem dizer uma questão de ensino e pesquisa, mas lá foi 100% pesquisa, né? Porque eu fiquei numa instituição que chama Casa de Velázquez, está anexada à Universidade Complutense, mas a Casa de Velázquez é um instituto de humanidades que não tem só historiadores, tem muitos historiadores também, mas também tem a área, né, da história da arte, tem antropólogos, tem sociólogo, tem cientistas sociais, políticos. Então, é um instituto de referência, porque é um instituto que ele tem convênio com a Universidade de Sorbonne 7 e tem um convênio com a Universidade de Toulouse, João Reis, de Toulouse. Então, eu ficava mais ou menos nesse triângulo, né, em Paris 7, na Casa de Velázquez e em Toulouse, porque havia um grupo de pesquisa. Então, eu fazia parte desse grupo de pesquisa. Então, havia reuniões, assim, quinzenais, assim. Então, era muita viagem, né? Então, eu fui para a França mais ou menos umas 8 ou 9 vezes, né? França, Madrid. Tinha dias que eu tinha necessidade de encontrar passagem aérea, eu ia até de ônibus. Então, era uma viagem sempre uma viagem de 12, 13 horas. A Europa, as coisas são muito perto, né? Então, assim, eu aprendi bastante coisa lá. O meu co-orientador foi o Michel Bertrand, que é diretor da Casa de Velázquez, tá? Ele foi até orientando pelo Pierre Camus, tá? E aí ele, enfim, me entendeu, né, um material, me colocou em conexão com muito grupo de pesquisa de lá também. Até hoje eu mantenho conexões com esse grupo, né, que foi uma experiência muito boa. E retornei ao Brasil, qualifiquei a tese e defendi em 2018, né? Defendi em agosto de 2018. Em agosto, ano passado, né, comecei a dar aula na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, e fiquei até dia 31/12. Então, assim, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei mais ou menos 8 anos na pesquisa. Fiquei 8 anos distante de sala de aula, tá? Tanto no nível secundário como no magistério superior, nada de aula, totalmente distante da sala de aula. Então, fiquei 8 anos na pesquisa. E terminei agora, ano passado, né, dia 31/12, né, entrei como substituto, né, aqui a gente fala designação em Minas, né, como designado, né, não é nem substituto. E aí você tem que correr novamente um ano e tal, enfim. E agora,
houve uma oportunidade, né, de trabalhar agora na Universidade do Estado de Goiás. Eu não sabia do edital, do conhecimento digital, o edital, assim, caiu, o edital da UEG caiu como uma luva na minha mão, né? Muita coincidência mesmo. Estava mexendo no Facebook, de repente alguém postou lá, não lembro quem foi que postou, acho que um grupo de pesquisa aí postou esse edital e eu acabei abrindo o edital, li o edital e fiquei bastante interessado pela instituição, né? Fiz um pré-estudo do campus, entendeu? E assim, e aquele objetivo de dar continuidade no magistério superior, né? O que me torna, né? O que me faz continuar enfim, como professor de ensino superior. E estou na universidade continuo na universidade, tá? Como professor substituto, e estou gostando muito. É isso. Ok, Juliano. Obrigado. Aqui você acabou emendando a formação, a trajetória, né? Parte da sua trajetória. Mas eu queria fazer me permita fazer um comentário rápido aqui. Quando você falou da sua experiência na docência, eu quero dizer para você que isso parece ser um ponto mais ou menos comum entre todos, sabe? Quase exceção, que é uma motivação seguida de uma decepção. Inclusive econômica, enfim, de condições básicas de trabalho, de uma certa autoritarismo a partir das gestões, enfim, vai por aí afora, eu não vou me alongar nisso, que hoje entrevistado é você. Mas, assim, isso é bem básico para os nossos estudantes, ou para uma pessoa mais jovem que for ouvir e analisar o que você está falando, você fez uma referência direta à passagem da teoria para a prática. Não é um processo simples, você chegar à praxis. E o ensino, ele tem todo um conjunto de referências, de fundamentos que são importantes para se trabalhar. E a pesquisa é parte disso. O problema é que no Brasil as coisas são tão desorganizadas que você separa a formação de professores da pesquisa. E é o contrário, deveria ser junto. Todo professor tem que ser um pesquisador. Isso é básico, claro, né? Mas, enfim, aqui não. Aqui a gente tem a ideia do bacharelado da licenciatura. Então, essa é eu compartilho com você, eu acho que a maioria compartilha essa motivação seguida da decepção. E aí você falou sobre a ida para Madrid, que eu acho que é muito legal, é preciso dar o crédito ao governo, né? E, aliás, o ministro era o Haddad, se eu não me engano, sei lá, que começou com Ciência Sem Fronteira, né? Isso foi muito legal, eu conheço muitas pessoas que conheceram e tiveram experiência fora do país por causa disso. A sua foi muito rica, eu não sabia disso, fiquei sabendo aqui no seu depoimento, tá? Você falou, muito legal, parabéns, eu gostei muito das suas observações, e Toulouse realmente é fantástico, esse circuito que você ficou fazendo parte é muito interessante, realmente, e isso agrega muita consistência na formação do intelectual, na minha opinião, tá certo? E aí você falou que você nunca imaginava isso, né? Eu acho que a maioria vai concordar com você, que nós primeiro sonhamos, depois planejamos, e enfim executamos, se nos empenharmos nesse processo. E é isso que você fez, eu fico muito satisfeito com isso. Quando você fala da cultura educacional de Madrid, né, eu acho que ensina muito para todos nós, né, que você percebe que é algo muito mais plural e que estabelece um intercâmbio efetivo, e eu acredito muito em intercâmbio, Juliano. Por isso que eu fico muito feliz, e aí a última coisa que eu ia falar, sabe, de você dizer que você veio aqui para a UEG, que eu acho que é um encontro feliz, eu fico muito feliz com isso, porque para mim é uma possibilidade de intercâmbio com alguém que tem uma formação diferente da minha. Embora muito jovem, mas eu aprendo muito com isso. Eu acho que todos nós tendemos a aprender, e o importante é isso, são diálogos que transponham os muros das instituições em que nós trabalhamos. Elas não são ilhas, né? Elas deveriam estar integradas. Isso foi muito legal, tá? Então, essas são algumas observações que eu acho que são interessantes. Bom, quanto à trajetória, eu acho que a gente já chegou nela, né? Mas, assim, você tem se você quiser acrescentar alguma coisa na trajetória, mas, enfim, eu queria colocar outra questão para você. Como que você chegou à temática, sabe, que você tem se dedicado ultimamente? Que, no caso, é a escravidão, né? Eu já estou adiantando, mas, enfim. Não, beleza. Há todo até para as pessoas entenderem que há todo um processo. No seu caso,
é muito mais consistente do que no meu, porque eu comecei com religiosidade, passei para uma escola rural, uma pesquisa rural, e depois voltei para a religiosidade. Aí, numa perspectiva mais teórica, pensando algumas categorias conceituais mais consistentes, isso a nível de doutorado. Mas, assim, então, a minha formação acabou sendo muito... não teve uma sequência, entende? No seu caso, por enquanto, nós temos uma sequência. Você é muito jovem, né? Mas, de repente, você se interessa pelo ensino ou por outras coisas também, para agregar. Mas, assim, como você chegou a essa temática da escravidão, Juliano? Então, quando a gente começa a fazer eu vou ser bem breve sobre isso. Quando a gente começa a fazer, tem um curso de história, né? Acho que é pela falta, assim, talvez a falta de experiência ainda, ou talvez seja uma questão de experiência, porque a gente está iniciando, né, o trabalho, então a gente começa a pensar no início do semestre, né, em montar algo, fazer aquilo, entendeu? Temas amplos. Eu, no início, eu comecei a gostar da história da transição do capitalismo para uma sociedade de mercado. Eu li Polanyi, no início do curso, né, então tinha interesse de pesquisar isso, sabe? Então, assim, eu não tinha a mínima noção, né, no segundo, terceiro período, até no primeiro também, o que é delimitação de um recorte espacial, cronológico, nada disso, né? Mas, assim, depois a coisa começou a ficar muito circunscrita, né? Eu comecei, assim, no quarto período, eu tive uma aula com um professor, eu conheço até hoje, tenho mais contato com ele, eu tenho uma grande satisfação em citar o nome dele, o professor Marcos Vieira de Andrade. Então, ele é de Brasil Império, né? E eu tive uma aula com ele tratou muito da escravidão, citava muito a obra de Gilberto Freire, né? E os clássicos também, que ele trabalhou com a gente. E quando eu li primeiro eu li Jacob Gorender, Escravismo Colonial, sabe? Amei Jacob Gorender, né? Gostei muito da maneira que ele tratava. Né? Autodidata. Oi? O Gorender é autodidata, sabia? Sim. E assim, a maneira que ele tratava a escravidão, né? Demonstrando, assim, historicizando a violência da escravidão, eu sei que uma visão que eu tinha sobre isso, né? Muito bem definida na minha cabeça, então estava muito alicerçada com a escrita dele, né? A maneira que eu via a escravidão, os horrores dela, a barbaridade, tal. Mas depois, assim, mais um segundo rito de passagem, né? No estudo sobre isso. Eu fui ver Gilberto Freire e vi uma outra visão, né? E aí eu comecei Aí o Gilberto Freire começou a me mostrar, eu comecei a ter um certo contato inicial com a historiografia da escravidão. Então, fiquei bastante impressionado com a leitura que eu fiz sobre a obra, né? Assim, inclusive, eu sempre estou relendo a obra de Gilberto Freire, né? Já fiz algumas leituras também, porque a gente lê lá na frente, a gente lê com uma outra visão, né? Então, assim, mas eu consegui identificar bastante elementos ali, elementos novos, né, que ele apresentou naquela década. E essa aula que eu tive de Brasil Império me despertou muito para estudar a escravidão, né? E quando eu estava fazendo o Brasil Império, o professor da disciplina, o Marcos Ferreira, ele abriu um edital, né, para o processo de iniciação científica. E eu participei desse processo de iniciação científica e fui chamado para trabalhar. Inclusive, eu poderia até receber uma bolsa, né? Mas eu tinha uma bolsa do FIES, então eu abri mão disso e entrei trabalhei como voluntário no projeto de pesquisa, sabe? E não me arrependo disso, que foi uma experiência magistral, entendeu? Na verdade, assim, eu só ganhei nesse projeto, aprendi bastante coisa com ele, aprendi bastante coisa tendo contato com a documentação in natura mesmo, entendeu? Uma documentação na época era recém-digitalizada, né? E aí eu tive interesse sobre a escravidão, aumentou. Eu acho que eu tive uma questão empírica nisso aí, né, que me levou a ter maior interesse para a escravidão. E quando eu estudei escravidão, eu tive havia uma perspectiva totalmente diferente que eu tenho de hoje, né? Eu fazia um estudo sobre escravidão, mas dentro da história cultural, né? Então, assim, e quando eu via coisas que a gente discutia no projeto, né? E na verdade ele começou a apresentar para a gente uma leitura nova, né? Eu nunca tive acesso sobre escravidão, bem especializada mesmo, trabalhos bem recentes sobre escravidão, né? Eu li o trabalho do professor Márcio Soares, da UF, né? Remissão do Cativeiro, que foi um livro, na verdade nós lemos a tese, né? E o livro do Robert Slane também, Narcisão Lomaflor, mostrando as perspectivas. Então, assim, me atraiu a atenção isso, né? Assim, entender que a escravidão não se resume
a uma ideologia do tronco, né, como alguns autores vêm ressaltando, né, e vendo essas mudanças historiográficas também sobre a escravidão, sobre o tema da escravidão, né. Então, assim, a princípio foi isso, tá? Mas com o tempo também, quando você vai aprofundando o estudo da escravidão, você vê elementos, não que são, você vê hoje, na sociedade de hoje, você vê elementos que são fruto daquele passado, mas são elementos que passaram por modificações, né, para a gente não ter o perigo de cair no anacronismo. Isso me despertou também, sabe? Quando você analisa determinados, você vê hoje o comportamento ou a atuação de determinados grupos sociais na sociedade presente, né, e você vê que e o comportamento que eles produzem, o discurso que eles produzem, a atuação deles também, pode ser também um pouco explicado pela escravidão, entendeu? Isso desperta um enorme interesse em qualquer pessoa. Então, quando você faz um estudo da escravidão, quando a gente faz um estudo da escravidão, eu estou fazendo um estudo da sociedade brasileira, né? Que foi uma sociedade escravista, acima de tudo, né? E uma sociedade escravista não só no sentido econômico, né? Mas principalmente social, né? Que é uma sociedade ainda que não conhece o que é economia de direito. Uma sociedade pré-capitalista, entre aspas. Então, isso que me levou a uns fatores, né, bem preponderantes, né, que teve peso, né, para eu ter interesse nos estudos da escravidão. Ok, Juliano, bacana. Mais uma vez, né, essa coisa do intercâmbio é muito legal e nós incorporamos ao nosso escopo de leituras obras indicadas pelas pessoas que a gente vai convivendo e que vão estabelecendo intercâmbio com a gente, né? Esse intercâmbio intelectual. E o Gorender, realmente, eu também sou fã. E a própria história de vida dele eu acho muito motivadora para mim, muito bonita. Tá? Mas, enfim. E aí, dentro dessa temática da escravidão, a gente já conversou um pouco sobre isso também em outros momentos, e esse estudo que trata da escravidão e da religiosidade. O que você tem sobre essa temática? Então, sobre isso, né, é uma coisa que atualmente vem me chamando muita atenção. Acho que a pergunta que você fez foi uma pergunta muito boa, porque é uma coisa que vem despertando meu enorme interesse, entendeu? Porque quando a gente fala de escravidão brasileira, eu estou falando também vamos colocar entre aspas, né, mas eu estou falando de uma escravidão católica, né, diferente de uma escravidão protestante. Então, você pega lá, você faz uma análise comparativa, né? Tem uma obra muito clássica do Tannenbaum, que ele explica ele explica a diferença, né, da sociedade escravista norte-americana do sul dos Estados Unidos para o Brasil, né, para a sociedade americana, né, para a escravidão da Península Ibérica, né, da América Portuguesa. Inclusive, muitos autores falam, né, uma América Portuguesa, católica e escravista, entendeu? Então, assim, quando você pensa na questão da relação do catolicismo com a religião aqui no Brasil, você pensa também como essa escravidão foi justificada, né? E a escravidão brasileira, se você pega a produção documental, né, que está sendo assim, cansadamente estudada e continua sendo estudada também, e tem novos elementos sobre isso, a escravidão é justificada pelo pecado, né? Já começa lá dos amaldiçoados de Cã, né? Entendeu? Que zombaram da mulher, então os seus descendentes, né, foram amaldiçoados, entendeu? Então, assim, há até uma hagiografia também, inclusive historiadores bem especializados nessa área, aqui no Brasil, você tem uns trabalhos do Anderson de Oliveira, da Carla Rodrigues, que trata desse tema, né, de uma maneira bem específica também. Havia também a produção de teorias cristãs aqui na colônia, né? O próprio padre Antônio Vieira, o Rosário de Maria, número 14, entendeu? Que aquela questão da África para a América e da América para o céu. Eu falo assim, que a escravidão é justificada pelo pecado, entenda a escravidão como purgatório, entendeu? Como processo de purificação, entendeu? Então, assim, isso era um discurso muito interno à colônia, muito produzido aqui, né? Para você criar uma sociedade escravista, para você plantar uma escravidão também, né? Não pode ser uma coisa assim abrupta do dia para o outro, né? Então, assim, houve todo um discurso moral, a produção de um discurso moral muito católico,
sabe? Uma questão de cristandade também, uma relação entre o Estado e a igreja aqui também, né? Então, inclusive, se você pega a palavra preto, né? Entendeu? Na documentação que aparece, entendeu? A palavra preto tá ligada a uma pessoa desgraçada, né? O termo, mas era assim que falava, né? Aquele que é a sua alma, é a sua graça divina, entendeu? Então, esse é um discurso, né? Era um discurso na época, né? Um discurso muito utilizado pela igreja, entendeu? Alguns padres até diziam em alguns relatórios, alguns escritos, né? O Antonil também, o Padre Antônio Vieira, o Jorge Glense, esse discurso também, né? Tem eu estou com um livro aqui que fala como governar os seus escravos, acho que é do Antonil, né? Exatamente fala, se você está no castigo, né? Com relação ao escravo. Então, se for para dar 10 chibatadas, 10 douradas, dê apenas 5. Eu dei um castigo moral, ou impede de participar de alguma festa, entendeu? Então, assim, é claro que a violência, ela não pode ficar de fora da sociedade escravista. Ela é um dos mecanismos também que contribui para a manutenção da escravidão, mas só a violência, entendeu? Somente a violência, como as interpretações anteriores afirmavam, somente a violência não é suficiente para a manutenção desse sistema. Né? E aí, quando você fala de escravidão também, entendeu? É meio, até complicado você entender a escravidão como lei, como uma instituição de lei, entendeu? Porque quando você analisa a escravidão no Brasil, você entende a escravidão no Brasil mais como uma prática social. Quando eu falo prática social, por quê? Porque é um sistema plástico, disseminado, legitimado, entendeu? Do que uma instituição de lei, né? Eu como prática social, muito vem a questão do paternalismo também, né? As relações se dão muito dentro do ambiente doméstico. Isso é uma leitura clássica, que já vem lá de Gilberto Freire. A porteira dentro, entendeu? Não havia uma intervenção no Estado, sabe? Direta do Estado. Havia uma relação entre senhores escravos ali que ficavam naquele âmbito ali da fazenda, das propriedades, entendeu? Por isso que o Sérgio Barros fala no Brasil, cada propriedade é uma república, entendeu? Então, assim, essa relação com a religião é uma coisa que desperta o interesse, né? Então, o trabalho da Luiz Soares de Carvalho, ela fala de um africano vindo do reino do Maqui, ele chega no Rio de Janeiro, ele funda uma congregação religiosa, ele se torna presidente dessa congregação, ele cria estatutos católicos. Agora, veja bem, ele é um africano, ele vem para o Brasil, fica aqui bastante tempo, 20 ou 30 anos, não sei, entendeu? Ele dita testamentos também, muitos africanos ditaram testamentos aqui também, e eles tinham uma preocupação com a morte católica também, entendeu? Então, você vê que, assim, na vida das pessoas, eu não entro nessa questão de sincretismo, entendeu? Porque isso é uma coisa assim, quando você fala de religião e escravidão, né? Atualmente, esse não funciona mais, né? Então, assim, chega um momento que ele desfaz um destaque, acredita em santo para cultuar seus orixás, etc, entendeu? Já tem um trabalho bem interessante do Dan Thornton, né? Ele fala de um catolicismo negro aqui no Brasil. E, assim, tem uma questão que ele ressalta também, que nada é puro. Nem a religião católica é pura, entendeu? Igual hoje, você pode ver, tem pessoas, eu tenho amigos que eram evangélicos e eram budistas, então eles estão fingindo que são, entendeu? Que são budistas, evangélicos ou vice-versa. Não. As pessoas, a identidade, ela não é móvel, ela é móvel, ela não é fixa. As pessoas exercem o papel. Então, tranquilamente, segundo esses autores, os africanos eles poderiam, ao mesmo tempo, entendeu? Cultuar seus deuses da África, como também aqui alguns católicos também. Então, assim, a gente viu muito isso no documental, nos testamentos. Havia muitos africanos que faziam questão, africanos ou pessoas recém-saídas do cativeiro, e quando se tornavam senhores de escravos, faziam questão de vender, colocar alguns escravos à venda para pagar, para fazer doações pias, né? Para doar legados para a igreja.
pensando na boa morte, né? Pensando em não ficar por muito tempo no purgatório, ter uma passagem breve. Então, eu acho que é uma sociedade assim, heterogênea e complexa demais. Entendeu? Assim, essa é a relação que eu vejo. Né? Há outros trabalhos também, os primeiros trabalhos que nós tivemos aqui foi do Robert Slane, que ele trabalhou com a questão dos bantos, né? Aqui no Sudeste, que vieram com o tronco linguístico, entendeu? Que se identificaram pelo esse tronco linguístico, né? Criaram uma identidade comum, e o Slane fez uma análise muito uma perspectiva thompsoniana também, entendeu? Mas é isso. Ok, Juliano. Obrigado. Eu vou destacar 4 pontos aqui que eu considerei muito legal. Falar nisso, já tem gente perguntando pela live aqui, viu? Pois é. No Instagram. Uma porção de pessoas me perguntando da transmissão. Bom, deixa eu voltar aqui. Eu queria destacar 4 pontos, tá, Juliano? Que você falou que eu considero relevante para as pessoas pensarem na sua fala, nas suas observações. Primeiro, a escravidão, né? E pensando Vieira, aquela ideia de céu, inferno e purgatório, né? Sabe? Que está posta lá, né? Você pensar a Europa, a África e o Brasil, né? Isso aparece e algumas pessoas discutem isso. A segundo, a ideia de processo. É essencial para se entender a escravidão, né? É um processo, gente. Não está falando de uma coisa que chegou e foi, bum, montado. É um processo, e é um processo que ele deve ser contextualizado. Você falar do século XVI e XVII é diferente de falar de meados do século XVIII. Né? Então, são questões que para o historiador é importante. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Quando você fala da política, eu acho muito bacana também, sabe? Você pensar que é uma estratégia, né? É uma estratégia do sistema escravista, e sempre foi. E, na verdade, a punição é uma estratégia da sociedade. Não é só uma coisa do escravo, né? Essa ideia de punição, a gente tem isso, inclusive na universidade. Ah, você não quer ler, não quer fazer a prova, ótimo, você não tem nota. É uma forma de punição também, enfim, tá? Essa ideia de pensar o Estado colonial, eu acho muito legal, porque, então, qual que Estado que a gente tinha no século XVI, século XVII? Sabe? Como que se dava o intercâmbio, então, que tipo de... Você tinha um conjunto de práticas absolutamente diversificadas, a gente já conversamos sobre isso, né? Então, ter isso em mente é bom para evitar anacronismo e generalizações. E, por fim, né? Aí você entra na seara da religiosidade, eu gosto muito, que me parece assim, sabe, um meio termo. É igual quando eu estudo os fiéis que estão em trânsito, entende? No caso do pentecostalismo que eu estudei, né? Tem aquele conjunto de fiéis que ele está em trânsito. Ele para garantir, ele frequenta umas 5 denominações diferentes e fica em trânsito, nessa, naquela e naquela outra. E me parece que essa coisa do sincretismo é muito isso. Você está falando de religiosidade em trânsito. Como que eles iam praticar a religiosidade deles aqui, né? E até o africano que vem para cá, então, ele continua em trânsito. Ou seja, um meio termo, uma formação. Eu acho isso um elemento de analogia, de heurística muito interessante. Tá? Muito legal mesmo. Assim, são pontos que eu fui inferindo da tua fala e que eu acho que são relevantes, que aqui dá para a gente conversar mais umas 2 horas. Mas eu queria caminhar para uma questão que eu acho bem própria e específica tua, que é a ideia que é trabalhar com fontes. O que eu percebo que não há muita dificuldade de você estabelecer uma fonte, de você tratar de uma fonte, você percebe? Mas, assim, como que você percebe a questão das fontes, qual que é a importância, que você sendo uma pessoa que vem da pesquisa e que está dentro dos arquivos, né, que vem de dentro dos arquivos, você tem uma percepção de fonte que eu acho que é importante, sabe? E eu acho que contribui muito para esse contexto da nossa comunidade uegiana, sabe? Dos estudantes de História da Universidade Estadual de Goiás. E aí, como que você pensa das fontes? Pois eu acho assim, vou um comentário inicial, eu acho que a importância que eu vejo que as fontes nos passam, né? A documentação nos passa, né? Exatamente isso, é atestar o que a gente está falando aqui, né? Quer dizer, tudo que eu falei aqui sobre a escravidão não é algo tirado de uma maneira, de um lugar sem nexo ou de um achismo. Né? Isso tudo todo esse argumento e todas as informações que eu trouxe aqui, isso é fruto de anos de pesquisa, né? De elaboração de banco de dados,
de ficar anos no arquivo, sabe? Que é um trabalho árduo, sabe? Eu, no meu doutorado, eu não tinha um banco de batismo. Eu tive que até pegar o Family Search, né? Ir ao arquivo da cura de campanha, que são, assim, caixas e caixas e caixas, né? Tive que pegar, fazer uma comparação dos documentos que não tem no Family Search, dos documentos que tem na cura, e aí eu encontrei algumas caixas que não tinha no Family Search, que não estava disponível online, e tive que digitalizar essa documentação, entendeu? Enfim, e é um processo também de viagens também, de ficar em hotéis também. Na verdade, eu pesquisei fui na cidade, trabalhei na cidade de Campanha, São João del Rei, São Tomé das Letras e na região de Baipendi. Foi a região que eu fiz minha pesquisa de doutorado, né? Fica no sul de Minas. Então, e tem outro problema também, quando a gente fala de fonte, né? Eu vou até parafrasear o João Fragoso aqui, né? Quando ele vai falando da microhistória italiana, né? Ele vai falando das pesquisas realizadas pelo Carlos Ginzburg, pelo Giovanni Levi, o Henrique Spadalina também reforça esse argumento também. E aí eles chamam até a nossa microhistória brasileira de microhistória tapuia. É microhistória tapuia decorrente da falta de conservação dos acervos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Minas Gerais, nós temos 827 municípios, correto? E desses 827 municípios, pelo último levantamento que foi feito, é uma bem trabalhado pelo professor Renato Venâncio aqui. Eu acho que apenas 20 arquivos. Se vocês entrarem no Arquivo Público Mineiro, no site do Arquivo Público Mineiro, vocês vão ver mais ou menos, acho que em torno de 20 ou 30 arquivos que está em bom uso. Por exemplo, na minha pesquisa, eu tive que... não sei se eu posso chamar de arquivo, mas eu acabei em lugares que é uma casinha, entendeu? Atrás da secretaria paroquial, e a documentação está em chão de terra batida. E, assim, eu não tenho medo de falar. Alguns documentos são até jogados fora, entendeu? São documentos bastante importantes. Assim, enfim, ter um certo cuidado em falar isso, porque está claro, se a gente pega o arquivo de Salvador, está passando por esse processo de deteriorização, né? E aí tem a política do arquivo também, que é super burocrática, entendeu? Então, assim, no meu doutorado, no início, eu não podia digitalizar os inventários. Eu fiz um levantamento no escritório técnico de São João del Rei, onde estão os meus inventários, né? De 510 inventários. E no início me proibiram de digitalizar os inventários. Então eu tive que levar o computador, primeiro criar o banco de dados, né? Fazer uma leitura das fontes. Tem todo esse processo. Você faz uma leitura das fontes e cria um banco de dados de acordo com as informações daquela fonte. Então, primeiro eu criei um banco de dados e fui até o escritório técnico de São João del Rei, que fica na cidade de São João del Rei, né? Então, eu tive que fazer manual ali, entendeu? Isso, assim, na minha época, épocas anteriores também, muitos bolsistas, né? As pessoas faziam um fichário, levavam um caderno para anotar informações da fonte. Então, vocês perceberem que a coisa dá trabalho. Né? E a pesquisa, a gente tem que, acho que principalmente na história, não sei o que os demais acham, mas eu acho que a gente tem que, hoje pesquisa não se faz sozinho, pesquisa é um trabalho coletivo, entendeu? E eu, assim, eu até falo, infelizmente, no doutorado, eu tive que levantar, eu tive que criar um banco de paroquial, entendeu? Então, assim, e foi na marca, em 2014 eu fiquei só analisando, fazendo operação mecânica. Fiz algumas leituras, caro, eu fiz as disciplinas do doutorado, né, que foram puxadas também, mas, assim, eu me ocupei bastante em montar banco de dados e alimentar o banco de dados com as informações dos assentos paroquiais, entendeu? Para no ano seguinte ter acesso a digitalizar os inventários e fazer a mesma coisa. Então, assim, na verdade, o que eu me lembro, eu fiz um banco de mais ou menos 12 mil assentos de batismo. Então, eu tive que ler 12 mil assentos de batismo e alimentar esses assentos no banco de dados. Depois eu fiz casamento e óbito. São menores, né? Então, quando você trata batismo é mais, porque batismo é uma fonte mais cotidiana. E além de ser serial, né? Como eu falo que é uma fonte serial, né? As informações se repetem ao longo do tempo, né? Então, assim, se você pega os assentos de batismo, padrinho, mãe, batizando, então essas informações não mudam. O que mudam são os agentes que fazem parte desse ritual ao longo do tempo, né? Mas essas informações elas continuam até o final do século XIX, que eu pesquisei.
Eu fiz uma pesquisa de 1820 a 1888, né? Foi muito... Então, assim, eu tive um trabalho imenso, inclusive, assim, alguns dedos, né? Tem 2 dedos da mão aqui que nem fecham, entendeu? Eu tive um problema aqui, que não sei o nome aqui, enfim, já fui no médico, já... Enfim, vou pular essa parte. Então, assim, tanto ficar digitando banco, né? Então, assim, eu fiz isso tudo para exatamente falar o que eu estou falando aqui para vocês, entendeu? Na verdade, as coisas que eu disse aqui não são nem coisas que não são os meus achados, né? É claro, isso é historiografia, né, sobre escravidão. São historiadores que já pesquisaram e continuam pesquisando sobre isso. Então, assim, é um trabalho muito árduo, entendeu? Mas é prazeroso também, sabe? A parte operacional da pesquisa, né, que é o levantamento de fontes, se for uma fonte, no meu caso, que era uma fonte serial, alimentar essas fontes com banco de dados é um trabalho duro, entendeu? Eu falo assim, na verdade, foi um trabalho muito individual do que coletivo. Na grande maioria a grande maioria dos doutorandos, eles sempre estão vinculados a algum grupo de pesquisa, alguém cede um banco, entendeu, para a pesquisa deles e tal. No meu caso, não ocorreu isso, né? Porque, principalmente porque a região de Baipendi é uma região ainda que, a região que eu pesquisei, né, a vila de Baipendi, no doutorado, era uma região ainda que não tinha não havia, assim, pesquisa ainda mais sistemática sobre aquela região. Então, tinha alguns arquivos na cidade que eu tive que até organizar o arquivo para depois pesquisar. Então, assim, foi um trabalho brutal. Algo que não aconteceu no mestrado. No mestrado já tinha um banco de dados pronto de batismo dos assentos paroquiais. Facilitou muito a pesquisa, que o mestrado foi um tiro só, e são 2 anos, o doutorado é mais anos. Então, assim, enfim, entrei fiz uma empreitada aí que não tinha nem volta depois, né? As fontes foram... e aí, no meu doutorado, eu trabalhei com fontes cartoriais e fontes paroquiais, né? E aí, assim, é claro que eu tive que elaborar um tratamento metodológico para elas, né? Para iniciar a pesquisa, o que a gente faz na nossa metodologia, né? Então, assim, fiz um trabalho, elaborei um tratamento estatístico também, né? Inclusive, assim, tem uma questão que eu trabalhei bastante na tese, né? Que eu trabalhei com propriedades escravas, então eu acabei vendo, cruzando os assentos de batismo com os inventários, eu comecei a perceber aquelas pessoas que não tiveram bens, aquelas pessoas que não tiveram bens passíveis para ser inventariados, se tornar inventariados, para abrir o inventário, porém elas se tornaram senhores escravos. Mas em algum momento elas perderam seus escravos, mas ao longo da vida elas se tornaram senhores escravos. Então eu tive as minhas fontes me revelaram uma sociedade com uma ampla camada de senhores escravos. Porque os meus senhores escravos, eu descobri que os senhores escravos da região não estavam só no inventário. E quando você fala do inventário, o inventário é uma fonte, ela tem suas armadilhas, que é uma fonte muito mais restrita a um grupo, principalmente da elite, né? Então, assim, quando eu cruzei, quando eu falo cruzar, é cruzar as informações, né? Ver o que tem uma fonte e o que não tem em outra, né? E também ver como é que os indivíduos se comportam nessas fontes também. Então, quando eu cruzei os assentos paroquiais com os inventários, os assentos paroquiais me revelaram que havia uma multidão de senhores escravos na região, que não tiveram bens suficientes para serem inventariados. Então, me mostrou um outro universo de senhores escravos da região. Eu consegui, mais ou menos, pegar mais de 400 senhores escravos. E a grande maioria desses senhores escravos eram senhores de antepassados escravos, ou eram senhores recém-saídos da escravidão. E eles continuaram como senhores escravos até o final do século XIX, principalmente no período que a escravidão estava numa crise arrebatadora, entendeu? Mas eles estavam ali se mantendo como senhores escravos. Então, foi um dado muito interessante que eu encontrei. Exatamente por causa do tratamento metodológico que eu elaborei, né? Enfim, e também as leituras que eu fiz também para elaborar esse método também. Entendeu? É isso. Ok. Isso é muito interessante, porque, particularmente na realidade da UEG, e aí eu falo pelos campos onde eu transitei no curso de História, essa ideia da ainda precisa ser muito mais bem trabalhada. E isso eu acho que é uma contribuição muito interessante que pode trazer para a universidade, particularmente para o campus Nordeste, tá, Juliano? Isso é muito legal. Bom, aí eu vou te fazer uma questão mais geral, não vou falar da Chica da Silva, prometo,
não hoje, mas vou te fazer uma questão mais geral aqui. E, assim, é uma forma de você pensar toda essa temática que nós tentamos trabalhar aqui hoje, em termos de considerações mais conclusivas mesmo, né? E articulando isso com a realidade, porque há uma discussão muito grande no curso de História, eu acho que na maioria das universidades do Brasil afora, o mundo afora, sobre a importância, a utilidade da história, né? Sabe, por que nós estudamos História? E o nosso canal tem um pouco a ver com isso, né, meu amigo? Porque para que a história serve, né? E aí eu te pergunto, quais são as suas inquietações, considerando a sua área a sua temática, a temática que você elegeu para você estudar até aqui? Quais são as suas inquietações? Como que você visualiza a nossa atualidade, sabe? Em que medida que essa atualidade aí uma curiosidade mais minha mesmo, sabe? Ou é algo que eu gostaria de ouvir de você. Em que medida que essas suas inquietações elas se relacionam com essa sua área de formação, sabe? Com esse seu percurso, com o que você percorreu até hoje. O que se chama mais a atualidade, que te inquieta mais? E aí, pensando você, um professor da pesquisa, do ensino, e você é muito bom professor também, a gente sabe disso, no ensino também, só que é muito interessante quando a pessoa ele se considera sempre em processo, né? Mas, assim, pensando de uma maneira mais geral, os nossos estudantes, a nossa política, enfim, o que você achar que é mais relevante para você apresentar para nós aqui enquanto reflexão, Juliano. Perfeito. Boa pergunta. Então, eu acho assim, tem 2 pontos aí que me inquieta bastante, sabe? Você viu o objetivo da minha fala, muito. O que me inquietou? Tanto no mestrado como no doutorado. No mestrado, mais no finalzinho do mestrado, esses pontos, esses elementos começaram a ficar mais definidos na minha cabeça, né? Que tem muito a ver com o tempo presente, o que a gente está vivendo hoje, sabe? Que é a questão da concentração de riqueza e a questão, assim, da desigualdade, sabe? Eu acho que essas 2 coisas são coisas, pelos estudos que eu fiz, né, sobre a escravidão no século XIX, e também no século XVIII também, as coisas que eu li bastante sobre a escravidão no século XVIII, são 2 coisas, assim, que passaram por mudanças, mas estão muito presentes ainda, entendeu? Trazem muito a marca dessa sociedade. É muito fruto dessa sociedade. Eu fiz na minha pesquisa de doutorado, isso foi muito mais claro na minha cabeça. Quando eu descobri que na minha região, 15 famílias detinham 70% da riqueza produzida ali. Aí você vê os dados de hoje, pela Receita Federal, de 2019, não saiu agora não, mas você vê que mais ou menos 0,4, né, homens na sociedade, né, vamos colocar aí 70 mil pessoas na sociedade, elas produzem 21% da riqueza produzida no Brasil, né? Então você vê que a concentração de renda, em um sentido, em um termo ela mudou e em outro não. Entendeu? Essa estrutura, ela continua permanente, entendeu? Então, assim, a desigualdade, a concentração de riqueza, me inquieta por quê? Porque está acima de tudo que a gente está vendo hoje, na minha opinião, né? Está acima dessa discussão que a gente está fazendo sobre política, né? De direita, esquerda, de centro, não sei o quê, mas tem 2 estruturas em cima aí, ó, flutuando em cima disso. E o que me inquieta é que muitas pessoas não conseguem enxergar essas 2 estruturas, elas estão presentes, entendeu? Elas são as grandes responsáveis por isso. E aí o que me inquieta também, mais ainda também, é que quando você olha para o passado, né, fazendo uma retrospectiva, né, partindo da sociedade presente, quando você olha para o passado, você tem uma sociedade que era comprometida com a desigualdade social. Aí você me pergunta, como assim uma sociedade comprometida com a desigualdade social, né? Eu não estou dizendo que a sociedade gostava da desigualdade, mas a sociedade produzia a desigualdade. A sociedade brasileira, no passado, ela produzia essa desigualdade. Inclusive, tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes, alunos aí, né, que estamos escutando, essa noção de igualdade de hoje não tem nada a ver com a noção de igualdade daquela época, entendeu? Se você pegar o arcabouço jurídico da colônia, né, se você pega lá os ordenamentos manuelinos, filipinos, afoncinos, né, o Código Filipino, né, ele até fala, né, um senhor nobre, se ele comete um crime, uma pessoa
de menor prestígio social comete o mesmo crime, a pena é mais branda para ele. Isso estava claro na legislação, sabe? Claro, entendeu? Então, assim, se você pegar o trabalho do Giovanni Levi, Sociedade Mediterrânea, que ele trabalha com a noção de justiça, que ele fala justiça distributiva, né? Está na lei, gente. Está na lei, você pode pesquisar, está na fonte. Dá a cada um de acordo com o seu quinhão, cara. Seu quinhão. Entendeu? É uma sociedade bastante estratificada, bastante desigual e com uma concentração de renda absurda. Entendeu? O Brasil, aí eu vou voltar para a história presente, tá? O Brasil é um país rico, mas é injusto. Entendeu? Onde é uma péssima má distribuição de renda. Entendeu? E aí que está a questão, aonde a renda é menos distribuída, os agentes que são, talvez, não sei se eu posso falar que são vítimas disso também, mas os agentes que são afetados por esse processo, eles estão reiterando uma hierarquia entre eles. E essa hierarquia que eu via na escravidão, que é uma hierarquia também intergrupal, entendeu? Quando eu cheguei à conclusão na minha tese que as senzalas de Baipendi, elas eram marcadas, né? Onde os escravos produziam a hierarquia social era produzida pelos próprios escravos, entendeu? É claro que os escravos viviam numa sociedade hierarquizadas, mas eles ressignificavam essa hierarquia no interior daquele espaço, entendeu? Inclusive aquele fatídico acontecimento que aconteceu agora, que a mulher, com quem que você está falando, né? Eu não sou cidadã, eu sou formado em engenharia civil, sou melhor do que você, entendeu? E com uma enorme elegância, né, o acho que o agente público, né, da saúde, né, continuou assim, de uma maneira bastante formal, polida com ela, né, mas assim, a gente percebe exatamente isso, entendeu? Como é que a hierarquia social, ela é dilatada, ela é múltipla, entendeu? Como é que esse ethos de nobreza, como se diz antigamente, né, ele é disseminado, ele é significado, ele é incorporado, velho, em várias situações, em vários grupos sociais. Então, assim, Jadir, isso que está me incômodo, entendeu? Isso que mais igual, por exemplo, quando a gente trata da escravidão, né? O que me chamou muita atenção na minha tese de doutorado também foi essa quantidade de pardos, entendeu? Se tornar senhores escravos, ou pessoas com antepassado escravo. Você coloca por terra esse negócio de senhor branco, entendeu? Ele fala, senhor é senhor, independente da cor dele. Entendeu? Então, assim, vamos falar assim que eles eram a classe média da escravidão. Entendeu? Mas eu não sei explicar, assim, ainda não sei explicar isso direito, não tenho muita maturidade para explicar isso não, mas isso tem alguma coisa a ver com essa classe média nossa aí. Entendeu? Não sei, ainda tá cedo para falar isso, uma coisa que eu vou ter que pensar, que eu sempre venho pensando, mas eu preciso matizar isso melhor. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa que você pegar se um aluno, talvez um aluno me pergunte, mas professor, quando um escravo ganha alforria, ele quer ter um escravo? Sim, talvez sim. A única horizonte expectativa que o cara tem é a escravidão, não tem outro sistema, não. Entendeu? E ele também pensa em status social também. Ele tenta se diferenciar, galgar escadas na hierarquia social intelectual também. Ele pensa em se posicionar melhor, entendeu? Sabe? É igual o artigo que o Fragoso falou, né, na Veja, em 2008. A culpa é só da elite? Não sei. Tem que pensar. É isso. Ok, Juliano. É uma discussão essencial, né, para a gente entender como os brasileiros se comportam hoje e por quê. Aliás, ontem nós tivemos um novo caso, né, de um desembargador com um guarda municipal em Santos, sabe? Também é muito emblemático disso que você acabou de falar aí. Então, pululando esse tipo de situação social aqui no país, em tempos de autoritarismo e de conservadorismo exacerbado. Mas, enfim, tá? Eu acho muito legal essa concepção de por que nós voltamos ao passado, né? Eu já escutei essa frase, não sei você, mas, assim, quem gosta do passado é museu. As pessoas, no geral, eles costumam, boa parte das pessoas, considerar que o passado tem de ficar lá no passado. Sim. E nós, da história, voltamos ao passado para melhor compreender o presente. E também agir no presente, inclusive.
sabe? No sentido de minorar essas questões que você citou aí, de desigualdades sociais que são históricas, e dessa pretensão de uma superioridade que também são históricas, né? É só olhar o que era normatizado naquele período. Você acabou dando um exemplo aí, né? De como tem uns que são mais iguais do que os outros, que pode cometer o mesmo crime, mas vai ser tratado de uma maneira diferenciada. Tem tudo a ver e está dentro das raízes desse país, do que nós somos. Quem é o brasileiro? Que a pergunta poderia ser outra, né? Quem é o brasileiro, então? Considerando a sua ênfase no estudo da escravidão, né? Quem é o brasileiro? Sabe? Sim. É preciso saber de quem está falando. Então, a gente volta para o passado para poder fundamentar as nossas argumentações e compreender realmente o como e por que somos tal como somos. Sabe? Arrogantes, prepotentes, elitistas, e o elitismo não é uma coisa de quem ocupa a posição de elite, até entre o povo, né? A gente estabelece uma hierarquia em tudo quanto é lugar. Tem hierarquia até na sala da universidade, cara. Os estudantes... Aqui estão os melhores, ali estão os piores, ali estão aqueles que não contam, percebe? Então, tudo isso tem relação com a escravidão, ouvindo você falar. Foi muito interessante, eu gostei muito, Juliano. E eu estou preocupado com... Uma coisa que eu achei interessante também, essa pergunta que você fez, né? Quem são os brasileiros, né? Porque na colônia brasileiro-Brasil, esquece, gente, falar para os nossos alunos, né? Esquece dessa ideia. Não havia essa ideia. Uma identidade nacional, um nativismo, esquece. Acho que eles sabem disso, né? Na história, acho que esquece. Entendeu? Então, assim, ideia de Brasil, até a ideia de colônia e metrópole também, esquece também. Isso é lá para o final do século XVIII. Aqui se falava de conquistas, de partes, enfim. Mas aí, e aí vem uma questão, mais uma inquietação, até, mas uma última inquietação, e quando você traz isso para hoje a maioria das pessoas fala assim, eu tenho brasões, na minha família descende não sei do quê, aquela coisa todo mundo sabe, né? A gente tem pedigree, aquela coisa toda. Esquece isso também, tá? Se você pegar os estudos, até né, não são estudos recentes, mas assim, somente os estudos do João Fragoso, né? Ele prova que não veio uma elite solar para cá, uma elite solar portuguesa para cá, entendeu? Veio conquistadores, ou descendente de conquistadores. O cara foi no norte da África lutar por Portugal, pela coroa. Quando ele retorna como cavaleiro para Portugal, no século XV, ele não volta com tanto prestígio. Já viu uma hierarquia de Bragança ali. Então, acho que a gente também se fazer disso, né? Assim, sabe, eu sou de uma família nobre, tipo, não, para, tá? Então, exatamente para a gente... A pergunta que você me fez, mas que ainda não tem uma resposta, ainda não, vai demorar para ter uma resposta sobre essa pergunta. É uma pergunta simples, mas é muito profunda e muito complexa. É isso, Jandir. Beleza, Juliano. E assim, eu acho que todos nós, eu inclusive, né, a minha origem, a origem da minha família é Minas Gerais, e a origem da minha família materna claramente é do ramo da escravidão, sabe? Ele Sim. É oriundo, é de escravos, né? Assim, já pegar o meu bisavô, meu tetravô, já é pessoas que têm o pé dentro desse sistema capitalista, sabe? Viveu e dentro dessas condições bem diversificadas que você se referiu aí, tá? Que não é tão simples de entender, é preciso estudar e ler muito. Bom, cara, eu acho legal, eu estou muito satisfeito com as tuas observações, aprendi bastante nessa manhã de segunda-feira, né, dia de começar realmente, mas eu estou preocupado que eu recebi um monte de mensagem, às vezes eu abaixei a cabeça aqui, de pessoas que estão falando da gente. Então, de minha parte, eu peço desculpa, nós tivemos problemas técnicos, enfim, a gente está fazendo como um projeto do outro, nós vamos disponibilizar no YouTube imediatamente, o Juliano vai disponibilizar, né, e lá vocês podem lançar as questões que vocês quiserem, né, que nós vamos responder. Isso. Aquilo que for do Juliano, se tiver alguma coisa direcionada a mim, eu respondo também, tá bom? Até alguns comentários, no sentido que nós podemos melhorar e como melhorar. A gente não tem ideia de extremamente sofisticado, a gente quer desenvolver um trabalho nesse sentido mais suave, um pouco mais livre, sem muitas amarras, mas com reflexões fundamentadas, como o professor Juliano apresentou para a gente.
Então, vocês podem, isso vai ser colocado, postado agora, podem questionar, assistir, questionar, vai ser respondido, eu tenho certeza que o Juliano vai responder, tá bom? E se tiver alguma coisa para mim, eu também irei responder. E a gente pede desculpa mais uma vez. Na próxima semana, que vai ser comigo, provavelmente, a gente vai inverter os papéis, e depois a gente está pensando em outros colegas, outros professores, tá? A gente já vai começar a entrar em contato, a gente vai rever o vídeo nós dois, né, depois, e vamos comentar e tentar planejar, e, enfim, ver nós mesmos que nós podemos melhorar numa autocrítica, mas a gente espera a contribuição das pessoas que vão assistir. E eu quero acreditar que pelo menos umas 50 pessoas vão assistir. Já tá bom, né? Já é um começo. Tá ótimo, tá ou 100 pessoas, ou enfim. Muito bom, muito bom. Tá bom? Mas, assim, não se esqueçam de comentar lá, de dizer o que pode melhorar, enfim. E, mais uma vez, pessoal, eu vou passar a palavra para o professor Juliano Thiago. Eu peço desculpas, acontece mesmo, no primeiro vídeo que eu fiz para o YouTube, né? Eu fiquei muito sem jeito, foi muito difícil, agora eu já fico um pouco mais à vontade. Eu estou observando que meu amigo Juliano não gosta muito de se expor, porque ele fica assim, né? Um pouco pressionado. É a impressão que eu tive, meu irmão, não se preocupa não, tá? Mas, assim, a gente vai perder o pudor e as vergonhas, né? Então, agora eu já consigo agir um pouco mais naturalmente, mas a gente pode melhorar, tá? E hoje a gente queria muito que o primeiro fosse transmitido ao vivo, depois a gente ia lá, claro, mas é isso que aconteceu, então eu passo para o Juliano para ele, se ele quiser dar alguma instrução acerca de como proceder, porque assim como eu, o professor Juliano Thiago, eu tenho certeza, a gente já conversou sobre isso, que ele quer que seja divulgado, sabe? Que seja compartilhado o vídeo, que as pessoas critiquem, não tem medo nenhum de crítica, a gente aceita as críticas. Nós reconhecemos que a crítica é uma oportunidade fundamental para eu repensar e eu melhorar o meu próprio argumento, a minha própria postura ou atitude. Eu acredito nisso de fato. O Juliano falou que as críticas que recebeu do professor dele foram duríssimas, mas foram extremamente úteis. Eu recebi certas críticas que eu não vou me reportar elas aqui, porque não é o momento ainda, viu, Juliano? Mas depois eu vou te contar, depois que eu já tinha sido aprovado o mestrado, de um professor, quando eu fui apresentar meu trabalho de conclusão de curso, mas enfim. Então, essas críticas me fizeram crescer tanto que eu acabei publicando aquilo que, sabe, foi assim, você já está no mestrado, deixa isso para lá. Mas, enfim, tá? Então, Juliano, veja aí o que você quer. Lembrando, já se comunicar com os ouvintes, com as pessoas que vão assistir, o vídeo, tá? Dedicado às suas. Ótimo, bacana, Jadir. Eu vou fazer as minhas palavras do Jadir também, entendeu? Eu também gostaria também de registrar aqui algumas desculpas também. Isso, a priori, está sendo, né? A gente está conhecendo como é que funciona isso. Tá muito, a princípio, está mais artesanal a coisa, né? Essa é a questão, entendeu? E a gente está assim meio se profissionalizando nesse ambiente agora, porque não tem volta, as coisas vão mudar, já estão mudando, tá? O que aconteceu foi que ainda o YouTube não liberou a transmissão ao vivo, ok? Isso acontece mesmo, já conversei com alguns colegas que têm canal também, passaram por situações semelhantes que a gente está passando aqui. Antes de eu fazer esse canal, a gente tinha feito tudo uma preparação, entendeu? Mas isso vai ser colocado em prática perfeitamente, tá? Então, mais uma vez, eu peço desculpa, sim, e vou disponibilizar com toda certeza. E isso pode ser utilizado em qualquer ponto, tá? Considere isso como material didático, material acadêmico, entendeu? Que a gente discutiu muito, que muitas questões de ensino também, pesquisa também, acho que eu fazendo uma avaliação geral das ideias que o Jadir colocou, do que eu e ele debatemos aqui algumas questões bem profícuas, né? Então, foi muito enriquecedor, foi muito válido. Então, assim, está à disposição de vocês. E a nossa intenção é exatamente essa, né? Contribuir, né? Produzir um material, entendeu? Que sirva para vocês, que vocês fazem reflexões críticas, acima de tudo, né? E que também leve também vocês ao estímulo à produção do conhecimento, sabe? Acho que é uma coisa que a gente está muito, eu já disse, está muito preocupado com isso, né? Nós vemos nos preocupando com isso, tá? Então, assim, sempre tendo uma visão holística também com relação à pesquisa e ao ensino também, tá? Isso é fundamental. É isso. Gente, mais uma coisa, Jadir? Quer falar mais uma coisa? Não, só agradecer, né? Agradecer muito a você
por ter aceitado se expor, que é sempre a gente está expondo, né? E expor parte da formação pessoal, que eu acho que é muito importante para quem ouve, e para você acaba se reavaliando isso que você vivenciou, né? Que importância teve estar em Madrid, e você não tinha me falado sobre Toulouse, que eu conheci lá, numa viagem que a gente fez, e desse circuito que você participou. Parabéns, eu acho muito legal isso, tá, Juliano? De verdade. Você já sabe que eu tenho uma admiração por você. Só convidando. Quem tem que fazer isso não sou eu, Juliano, mas é só convidando vocês. A semana que vem, e aí espero que seja ao vivo, que a gente consiga transmitir, e aí eu vou tentar responder o que o Juliano vai me questionar, na mesma perspectiva do que foi feito hoje, e aí vai ser uma abordagem que nós faremos, que vai ser bem importante para o que nós pensamos do canal, né, Juliano? E aí eu vou enfatizar muito mais o ensino, que faz parte da minha realidade desde 2015, uma preocupação com processos e metodologias de ensino de história e de formação de professores. Então, faz parte do tripé do sistema de ensino, e nós dois vamos tentar fazer isso da melhor maneira possível, tá? Então, aqui eu me despeço e passo a palavra para o Juliano, para ele encerrar e fechar, tá? Como tem que ser no dia de hoje. Muito obrigado, irmão, e a todos vocês, espero que gostem e manifestem-se, comentem, compartilhem. Um abraço. Okay. É com você. Obrigado também, Jadir, tá? Pelas questões que foram colocadas, pela atenção que tem me dado aí, entendeu? Pela companhia também, né? Enfim, dividir esse espaço comigo também, é uma honra estar contigo, também tenho uma profunda admiração por você, tanto pessoal como profissional também, ok? E também já vou fazer meus agradecimentos póstumos, né? Para os ouvintes aí, para os nossos telespectadores, enfim, para quem for assistir, e é isso mesmo. Comentem, critiquem também, entendeu? Críticas construtivas, né, sobre o canal também, a gente está aberto a qualquer questão, e precisamos disso também, né, porque a intenção é sempre melhorar, produzir algo bacana para vocês, entendeu? Então, aqui a gente está pensando no coletivo, beleza? Gente, com a licença do Jadir, e com a licença de todos, tá? Eu vou dar para encerrado aqui o canal, beleza, gente? Tudo de bom para vocês, um bom dia para todos. Até a próxima. Até a próxima, dia 27, né, Jadir? Dia 27, que é a próxima segunda-feira. Dia 27 de julho. A próxima segunda-feira teremos um vídeo do Jadir. Uma live do Jadir. E aí a gente vai inverter mesmo. Eu vou estar mediando essa live. Beleza, gente? Tudo de bom. Até mais.